Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Um abraço a você, caro amigo internauta, minha gratidão por estar aqui mais uma vez acessando o nosso vídeo. E você já sabe, pode também assistir pelo site da editora Chico Xavier, que é o www.editorachicoxavier.com.br. Hoje nós vamos tratar da questão número 240 de O Livro dos Espíritos, que está na sua parte segunda, que trata do mundo espírita ou mundo dos espíritos, em seu capítulo 6, da vida espírita. E a pergunta 240 é a seguinte: a duração, os espíritos a compreendem como nós? Resposta: não, e daí vem que nem sempre nos compreendeis, quando se trata de determinar datas e épocas. E há um comentário de Allan Kardec sobre essa questão nos seguintes termos: os espíritos vivem fora do tempo como o compreendemos. A duração para eles deixa, por assim dizer, de existir. Os séculos, para nós tão longos, não passam, aos olhos deles, de instantes que se movem na eternidade, do mesmo modo que os relevos do solo se apagam e desaparecem para quem se eleva no espaço. Toda percepção, ela depende do ponto de referência do observador. Então, se nós formos buscar, nós que estamos aqui reencarnados, que temos toda a nossa existência limitada a um período de 80, 100 anos de tempo, a nossa percepção, ela se dá através deste ponto de referência, o ponto de referência de uma vida. Portanto, falamos a meia-idade a partir mais ou menos aí dos 50, 60 anos. Quando falamos em 60 anos, a gente fala, poxa, é muito tempo, porque é aí quase a totalidade de uma vida. Pouco falta para alcançar uma vida, principalmente no padrão médio de nós que aqui habitamos o planeta. Mas para aquele que se encontra desencarnado, esse parâmetro de tempo, ele aumenta sobremaneira, porque ele vai à eternidade. Ele olha para trás e encontra a eternidade no tempo. Ele olha para frente e sabe que a vida lhe propiciará eternamente todas as oportunidades e ele consegue vivenciar dentro desta realidade e desse parâmetro de observação. Por isso, há diferença de conceituação de tempo para nós encarnados e para aqueles que estão desencarnados. E às vezes isso nos dá alguma incompreensão na manifestação dos espíritos e na nossa fala para com eles, quando temos que nos referir a tempos, a datas, a determinadas épocas, seja da humanidade ou de um outro local. Para Miramês, ele compreendeu essa questão da seguinte forma: o tempo desaparece diante dos instrutores espirituais. Quem vive irradiando a felicidade deixa de perceber tempo e espaço. Exemplo: quando estamos cercados de companheiros cuja presença nos dá satisfação, as horas passam sem que percebamos. Para os espíritos, nos seus trabalhos benfeitores, cuja consciência se encontra na tranquilidade de Deus, o tempo desaparece e o espaço deixa de existir. No entanto, para a humanidade e espíritos ainda ligados às paixões humanas, esse tempo é uma realidade e o espaço tem a sua presença, impondo limitações. Quando encontramos dificuldades para entender certas profecias no livro sagrado, é por esse motivo. Os profetas verdadeiros vivem além do tempo e não se encontram presos ao espaço humano. Falam da verdade na liberdade que ela lhes possa facultar. Analisemos o Apocalipse. Nele, o apóstolo João, o grande profeta de Patmos, se nos mostra completamente desobediente ao tempo e fora do espaço que usava para essas valiosas profecias. A linguagem dos encarnados está presa a certas leis para ser entendida, mas a linguagem de Jesus é universal e, com o tempo, poderemos entender melhor
o que ele dizia aos seus discípulos. Ele falava geralmente por parábolas, das quais a doutrina dos Espíritos dá explicações mais claras, mostrando em espírito e verdade a luz do Verbo divino. Que Jesus nos abençoe e que Ele ilumine os nossos corações. Muita paz.